Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Escuta, olha, uma pessoa fica com você há 2 anos, só que depois que chega nos finalmente, depois que vai para a cama com você e aí, pum, finaliza, já quer levantar, já quer ir embora, não tem carinho, não tem nada. Escuta, o que é que acontece? Por que que isso acontece? Vamos tentar entender o mecanismo que está instaurado aí? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: tem uma amiga que fica com uma pessoa há 2 anos. Esse G maiúsculo aí você já imagina o que é, né? Quando ele termina de... Quando ele chega lá, levanta e pede a conta correndo, sem carinho, sem deixá-la beber água. Por que tudo isso? Olha, minha querida, eu não posso afirmar como se fosse a verdade absoluta, né, sobre o caso. Se eu tivesse, de repente, atendendo essa sua amiga, se é que é sua amiga, né? Ou será que não é você mesmo? É que às vezes na live a pessoa prefere falar que isso está acontecendo com uma amiga. Se eu tivesse, de repente, te atendendo, ouvindo detalhes, talvez eu estaria perguntando, tá, mas como vocês se conheceram? Qual a frequência com que vocês saem? Porque você coloca, olha, fica com uma pessoa há 2 anos. E aí tem gente que está assistindo a gente aqui e a pessoa está admirada. Como que alguém fica com uma outra pessoa há 2 anos? Isso acontece sim, gente. O problema, sabe o que é? O problema é que geralmente quando acontece isso, ficantes há anos, quando acontece isso, é mais ou menos assim. Em um dos dois, existe um desejo de que essa ficada se transforme em algo maior. E no outro, não. No outro, não tem desejo nenhum de que se torne algo maior. É só alguém que eu fico de vez em quando. E boa. Não tem sentimento. Ai, não é possível que não tem sentimento. Não tem, gente. Presta atenção. Eu atendo muita gente. Então eu tô falando porque eu falo com essas pessoas. Não tem sentimento. O máximo que elas falam é que tem assim, não, tenho tesão. Eu tenho tesão, tal, e lógico, tenho um carinho, no sentido de que se a pessoa me contar uma história, tal, eu escuto o que ela está dizendo, eu me sensibilizo com aquilo que ela contou, um problema que ela está vivendo, mas eu também não estou disposto a ficar ali, conversando com a pessoa sobre problemas e ficar trocando coisas no WhatsApp. É alguém que eu fico vez ou outra, ponto. E aqui, minha querida, me parece que o que está acontecendo é exatamente isso, certo? Ou seja, quando o cara termina de, o Gzão aí, né, o G maiúsculo, quando ele termina de, ele levanta, pede a conta, certo? Do motel e sai correndo, sem carinho, sem deixá-la nem beber água. Meu bem, porque daí vai ter que pagar, né? Você sabe que se você consumir alguma coisa lá dentro do quarto de motel, aí você paga, né? E geralmente custa mais caro as coisas que estão lá dentro do quarto do motel, que estão lá no frigobar e tal. Então, por que tudo isso? Talvez a grande explicação esteja aqui, nisso que eu estou dizendo agora. Talvez, é como eu disse no início, se eu estivesse atendendo, prestando atenção a detalhes, talvez o meu raciocínio caminhasse para outro canto. Mas, né, dispondo só dessas informações aqui, eu diria isso. E eu diria a você, minha querida, a você, meu querido, que está assistindo, abra os seus olhos. Cuidado para não ficar numa situação assim. Numa situação onde claramente a pessoa só fica com você. Quando que foi? Sexta-feira. Sexta-feira mesmo eu estava conversando com uma pessoa, é um conhecido. Não vou dizer que é um amigo, é um conhecido. E ele disse para mim, ele falou, André, eu falei assim, tá, agora você tá firme, né, com a fulana de tal, não sei o quê, mas você bem que ficou, né, um tempinho lá com aquela outra lá, que você ficou o quê, uns 3 anos ficando só com ela e nunca teve nada, e ela ficou meio que iludida, acreditando que teria. Ele falou assim, 3 anos? Ele falou, foram 7 anos. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, eu fiquei com ela durante 7 anos. Eu falei, mas você deixava claro que não tinha nada, né? Você deixava claro que você não pensava em relacionamento. Ele falou, não, eu deixava. Ele falou assim,
Teve um dia, André, que ela dormiu em casa e aí no outro dia, quando eu acordei e vi que ela estava ali e começou a vir na minha cabeça que talvez ela fosse ficar o dia inteiro ali, tal, começou a me dar desespero, ele falou. Então eu levantei, tal, acordei ela e falei que eu ia ter que trabalhar e era um sábado. Ele não teria que trabalhar naquele sábado. Mas eu falei que eu tinha que trabalhar, que o meu patrão tinha mandado uma mensagem, se eu não podia ir lá na transportadora, porque de fato, né, quando o patrão chamava, sábado, coisa assim, ele ia. Então falou que ele tinha que trabalhar. E ele não foi, né, não tinha que trabalhar. Ele só deu um jeito dela ir embora. Só que depois uma amiga dela descobriu, porque elas desconfiaram que era a história dele. E daí constataram que de fato ele não tinha ido trabalhar. Aí ela ficou chateada um tempo com ele e tal, ficou de cara virada e depois voltou. Depois voltou a ficar com ele, voltou a sair e tal. Então, você tá vendo? Quando ele acordou de manhã, ou seja, depois de uma noite de transas, olha lá, depois dele ter também, né, vamos colocar o G maiúsculo aqui, aí o que acontece? Olho pro lado, de manhã, vejo que tá aqui. Ai, meu Deus, vai ficar o dia inteiro aqui em casa, que não sei o quê. Não quero, me dá desespero. Ou seja, esse é o tipo de pessoa que nunca vai se relacionar com você. O que a pessoa tem com você é só de cunho sexual. Então, essa pessoa não irá ter um compromisso com você, não vai pensar em ter um relacionamento com você, ainda que fique com você há 7 anos. 7 anos não é possível, é lógico que tem sentimento. Gente, para de besteira. Para de se iludir. Não tem. Tanto que ficou 7 anos com essa menina, só que de fato, quando conheceu alguém que mexeu com ele, não teve dúvidas. 2 meses depois estava namorando. 2 meses depois estava namorando. Ficou 7 anos com a outra lá, inventou que tinha que trabalhar para ela ir embora, quando de fato conheceu uma outra pessoa que mexeu com ele, 2 meses depois estava namorando. Presta atenção, hein? Muitas vezes você tá se iludindo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.